Fala pessoal, vocês conseguem me ouvir? Como é que tá o som? Beleza. Só mais uns minutinhos, só esperar o Bruno chegar aí e já convido ele para entrar. Tá baixo? Será que eu falando mais alto melhora? Ah não, beleza. Só mais um pouquinho e a gente já começa. Opa! Olá, Rafael. Daí Bruno, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo certinho. Bom, acho que já Pronto. tem bastante gente online aí. Acho que já vamos começando, né? Dá para começar pontualmente aí às 4 horas. Pô, maravilha. Bom, Show. vamos lá. Bom, deixa então eu antes de mais nada aqui agradecer aí ao Bruno, ao pessoal da Contractor por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui. Bom, eu já queria até começar também, Bruno, dando uma oportunidade para você explicar um pouco para o pessoal o que é a Contractor, o que vocês fazem, qual que é o produto de vocês. Acho que muita gente do mercado jurídico e o pessoal que lida com inovação já conhece, já ouviu falar da Contractor. Mas explica aí para o pessoal um pouco como que funciona aí o negócio de vocês. Legal, maravilha. Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. O Blue Jack é um projeto aí que a gente gosta bastante, já está agitando a cena de Curitiba, né? Então, é uma honra aí representar, vamos dizer, esse movimento das assinaturas digitais e paperless. Bom, dando a tua resposta, né, uma resposta curta aí, a Contractor, ela é uma empresa que tem pouco mais de 3 anos, ela surgiu aí fundada por dois ex-advogados, que é eu e o Henrique, a gente brinca, e a gente se juntou aí com programadores, designers para montar uma plataforma que inicialmente era voltada para advogado e hoje de fato ela atende empresas, né, diversas áreas de empresas, basicamente para desburocratizar essa relação que a gente tem com contratos e gestão de documentos, né? E hoje até a Contractor se desdobrou, então existem dois projetos, né, que tem a Contractor e tem o projeto da assinaturagrátis.com, que a gente vai falar depois um pouquinho, mas basicamente a gente busca democratizar, né, ajudar a mudar essa cultura do papel e, de fato, a gente viu que o que a gente começou a fazer em dezembro do ano passado, que esse projeto da assinatura grátis está encaixando muito com esse momento que a gente está agora, de isolamento e distanciamento, né? Mas esse seria Perfeito. um overview. Não, show de bola. Acho que o pessoal conseguiu pegar bem aí. Quem já mexe com a área jurídica sabe que essa é uma necessidade que é uma das primeiras que surge na necessidade de trazer um pouco de tecnologia, um pouco de inovação para o nosso mercado. E assim, você falou que a Contractor nasceu há 3 anos, mas de alguma forma ela acabou sendo uma das pioneiras, né? Não só aqui no Paraná, também como no Brasil. Então ela é uma das primeiras Lawtechs, Legaltechs que conseguiu crescer, conseguiu emplacar seu produto no mercado. Então, antes de tudo, Bruno, eu queria ouvir um pouco de você. O que vocês sentiram assim de evolução do mercado, da recepção para essas novas tecnologias, de amadurecimento desse mercado, e o que vocês ainda acham que é uma barreira que a gente tem que superar? Legal. A gente conheceu a B2L numa feira lá em Minas, então ela estava se formando. A gente conheceu um dos fundadores da Justo, que é uma Lautech de resolução de conflitos, bem bacana. E daí ele comentou para a gente da B2L, e quando foi fundada a B2L, de fato ela era muito pequena, acho que tinha cerca de talvez 30 associados. Hoje, acho que só de startups devem ter praticamente 250, 300 projetos, né? O que a gente percebeu de fato foi uma mudança vamos falar assim, do mindset do público jurídico do modo geral. Então, tanto advogados de escritório quanto advogados de departamentos jurídicos, por exemplo,
né? Então esse ecossistema ele está muito mais receptivo hoje e está entendendo muito mais que a tecnologia ela é uma aliada e não uma concorrente, né, que pode tirar o teu emprego, enfim. Hoje acho que isso já está muito mais claro. Eu acho que também já existem vários cases, né, de empresas que conseguiram economizar uma quantia razoável de dinheiro, que conseguiram realizar verdadeiras revoluções, né, no seu produto ou serviço, porque conseguiram digitalizar, né, processos, e acaba isso entrando um pouco na questão jurídica. Por exemplo, quando a gente fala em construtoras, locadoras de veículos, enfim, associações, elas têm, a atividade delas tem muita relação com contratos ou documentos, né? Então, ela tem que passar por uma alteração muito, muito drástica no seu modelo de negócio para conseguir implementar a tecnologia. Mas hoje já temos cases que mostraram que isso vale a pena, né? Não, muito Legal. Eu acho que também a parte de assinatura de outros tipos de documentos, né, digitalização de outros tipos de documentos, ela começou a ganhar força, vamos dizer assim, de um tempo para cá, mais recente, porque no meio jurídico, como você mesmo tinha me comentado outro dia, a parte de tribunais, né, processo judicial, Projude, etc., isso já existia faz muito tempo, né? Mas assim, o fato de utilizar assinatura eletrônica ou digital para contratos e outros documentos, né, com o consumidor, etc., isso começou a se tornar algo mais óbvio, eu acho que faz pouco tempo, né? Ah, legal. E Bruno, assim, a Contractor, ela já nasceu, vamos dizer assim, no DNA da Contractor, você já tem essa ideia de romper com algumas barreiras, dificuldades físicas que a gente tem. Então, tanto de gestão documental, quanto desse processo de assinar documento, registrar em cartório, é uma coisa que até hoje, às vezes a gente vai falar com qualquer cliente que quer entrar com uma ação, primeira coisa que ele faz quando a gente manda uma procuração para ele é perguntar, tá, preciso reconhecer firma no cartório? Então é aquela coisa assim que já cria uma certa restrição até para o próprio profissional do direito. Então a Contractor, ela já nasce propondo isso para um mercado que ele era, de certa forma, resistente. No momento que a gente está hoje, com tudo isso que aconteceu, com pandemia, com Covid, aquilo ali que era uma barreira, ele acaba, que era uma dificuldade, acaba se tornando uma verdadeira barreira. Então ele acaba virando um impeditivo para o negócio. Hoje você não tem como sair para coletar a assinatura de alguém porque está tudo fechado, porque as empresas, está cada um trabalhando na sua casa. Como que vocês sentiram uma reação do mercado nesse aspecto? Principalmente daquelas pessoas que vocês já tinham conversado, que já eram resistentes a essa forma de assinatura digital e dos contratos dessa forma. O que vocês sentiram de resposta nesse momento que a gente está vivendo? Legal. Então, o que a gente percebeu foi por dois vieses, né? O primeiro, até pelo feedback do setor comercial, que é a linha de frente, que tem o primeiro contato mais direto com alguns clientes, né? Os leads que chegam, eles vão qualificando, já perceberam que algumas perguntas sumiram, né? Então, às vezes, algumas perguntas muito básicas, assim, mas tem validade jurídica? Mas posso assinar esse tipo de documento? Mas como que funciona? Não é perigoso? Essas perguntas foram basicamente exterminadas, elas sumiram. Então, dá para ver que hoje o receio dos empresários, advogados, enfim, das empresas é muito mais cenário econômico, como que a minha empresa consegue se comportar, se vai ter adesão desse tipo de solução digital na operação dela, do que saber se tem validade jurídica ou não. Um outro ponto de destaque, pelo que você comentou, foi também os indicadores, né, de adoção e de utilização do projeto da assinaturagrátis.com, que como ele não tem custo algum e é um dos modelos, a gente demorou um certo tempo para conseguir criar o conceito dele, que é um conceito de que você chega na página e já tem o lugar para você utilizar, né? A ferramenta ela já é na própria página, na cara do gol, vamos dizer. Então, para a gente criar essa usabilidade, onde você tem praticamente em 3 cliques, você consegue enviar o documento para assinar, foi o jeito mais rápido que a gente conseguiu enxergar de quebrar essa barreira de adoção, de utilização. E o resultado foi praticamente, nos últimos 2 meses, a gente cresceu praticamente 300% no volume de usuários mês a mês, né? Então, um número que, de fato, a gente não atingia na Contractor, que é um produto muito mais robusto, né? Mas quando a gente fala em solução de assinatura, a gente viu que era a dor que estava latejando mesmo no mercado, que estava latente, e foi altamente abraçada agora, né?
Então, eu acho que encaixa muito com o que você falou, nessa questão de queda de objeções, né, que antes existiam e agora mudou um pouco o que era, vamos dizer, um luxo, né, agora virou uma necessidade. Uhum. Eu acho que até é uma coisa bacana que eu li esses tempos, é que basicamente a crise mostrou pra gente que aquelas barreiras de estrutura que a gente achava que a gente tinha, na verdade elas se mostram como barreiras culturais, elas não são mais algo que a gente não Perfeito, consegue implementar. A gente não consegue implementar porque a gente não quer, porque a gente não planeja, porque a gente não tem uma cultura de inovação, alguma coisa nesse sentido. Mas, Bruno, só perfeito. aproveitando que a gente está falando bastante de assinatura digital, como uma das coisas até que a gente comentou que faz as pessoas às vezes relutarem para utilizar isso é falta de conhecimento, é medo de usar, é não entender exatamente como funciona. Explica um pouco para a gente o que é a assinatura digital, a assinatura eletrônica, como que funciona, e daí já diz para a gente um pouco como que funciona o projeto da assinatura grátis da Contractor. Perfeito. Então, a assinatura digital seria o gênero, vamos dizer, que engloba, vamos dizer, mecanismos em geral para fazer assinatura de documentos de forma, vamos dizer, online ou que não sejam físicos. E a gente pode dividir em duas principais categorias. Quando a gente fala que uma pessoa usou uma assinatura digital com um certificado, né, o ICP Brasil, por exemplo, aí a gente está falando do nível mais alto de confirmação de identidade da pessoa. Tá? O que isso significa? Significa que se alguém usou um certificado digital para assinar e a Contractor confirmou essa informação, seria nível equivalente pela lei, tá? E na prática, a uma firma reconhecida em cartório. Então, como se alguém tivesse assinado de próprio punho um documento, fosse levado em cartório e confirmasse que quem assinou esse documento, enfim, foi o Bruno. Né, com uma fé pública, uma força de prova, vamos dizer, muito forte. Por outro lado, tem algo que a gente costuma chamar de assinatura eletrônica, que está dentro da família da assinatura digital. Né? Se uma pessoa assinou de forma eletrônica, muitas vezes, significa que ela usou um mecanismo um pouco mais nível médio, nível baixo, de confirmação de identidade. O que isso significa? Confirmação via e-mail, confirmação via um token, via um SMS, ou fez um ID check, né, por exemplo, reconhecimento facial, cruzamento com um banco de dados e etc. Tá? Tanto, os dois mecanismos de confirmação de identidade, eles têm força de lei, eles têm validade jurídica, tá? Pela lei MP 2200 de 2001. E a gente está falando mais em qual tipo de assinatura eu devo utilizar para esse tipo de documento, para esse tipo de contratação. Né? Então, claro que a gente sempre vai querer estar tentando oferecer e disponibilizar para o cliente, né, ou sugerir o meio de assinatura que seja menos burocrático, mas que traga a segurança que ele precisa para aquela operação. Né? Por exemplo, se eu quero fazer um contrato de compra e venda de um veículo pela internet, eu posso, mas eu preciso ter uma garantia muito boa de que aquela pessoa é idônea e que aquela pessoa, né, que se apresenta com um certo nome na internet é ela mesma. Para isso, eu tenho que buscar um mecanismo de identidade mais robusto. Né? Se é, por exemplo, uma proposta comercial, é uma autorização simples, enfim, já existe uma relação jurídica com aquela pessoa, que foi várias trocas de e-mails, por exemplo, o contrato ou o documento que vai ser assinado, ele é um documento a mais em toda uma série, né, um conjunto de provas e documentos. Então, dá para você utilizar um mecanismo mais dinâmico, como assinatura eletrônica. Para finalizar esse conceito, eu queria dizer que todas as soluções de assinatura da Contractor, independente se a parte está assinando com certificado digital ou sem certificado, ao final, a Contractor usa o eCNPJ e a gente, vamos dizer, lacra o documento e ele vai ficar com a assinatura digital. Então, qualquer documento assinado na Contractor ou na assinaturagratis.com, se você levar no nosso validador ou no validador do ITI, né, que é o órgão que controla o ICP Brasil, você vai conseguir passar vamos dizer, um raio-x nesse documento e tirar ali a certidão de nascimento dele. Né? Então, todos os nossos documentos têm assinatura digital da Contractor, como se fosse a gente é uma testemunha de tudo, claro, com privacidade, mas a gente tem um meio juridicamente válido de proteger o documento contra qualquer tipo de fraude posterior.
Não, tá? maravilha. Eu acho que é até legal para o próprio advogado fazer uma reflexão quando a gente pensa nisso daí, que às vezes a gente está tão preocupado em querer garantir segurança para o cliente, que a gente eleva um risco que não necessariamente é um risco tão alto a um ponto dele inviabilizar o negócio. E o papel do advogado nunca pode ser inviabilizar. O advogado tem que oferecer os melhores meios de construir aquilo. E daí você fica preso Perfeito. naquela de falar assim, eu não uso isso porque eu ainda não tenho um posicionamento sólido da jurisprudência dando respaldo para mim. Que, inclusive, ultimamente a gente tem tido recentes decisões que estão Uhum. respaldando isso. Mas o advogado fala, olha, Perfeito. eu não uso porque eu ainda não me sinto confortável porque o judiciário não me trouxe a confiança. Só que enquanto eu não provocar o judiciário, eu não vou poder ter isso. Então, tudo que a gente Perfeito. leva, começando a enxergar isso como mais uma forma de você provar que a pessoa fez e você trazer para ela também a própria possibilidade dela dizer para você, não, isso daqui eu não assinei, e você poder discutir isso, assim como qualquer contrato assinado, a gente não afasta totalmente esse risco. Quando a gente fala de Perfeito. fraude em cartório, em selo de cartório falsificado, são coisas que a gente também não consegue afastar totalmente. Então, o Concordo. fato de você não ser próximo da tecnologia, de você não estar acostumado com aquilo, às vezes faz com que você feche as portas para uma coisa simplesmente por falta de conhecimento. E conta pra gente daí como é que funcionou, o que levou vocês a propor assinatura grátis e como que funciona para eu usar Legal. isso. Legal. Depois até manda ali na descrição, ou se você quiser jogar agora, aí para quem está assistindo no comentário, para o pessoal entrar depois. Então, assinaturagratis.com foi um projeto que a gente criou. Ele é controlado pela Contractor, né? Ele não tem custo algum. Ele basicamente oferece a assinatura digital, né? Que dispensa o uso do certificado ICP do assinante de forma gratuita e ilimitada, tá? Então, o que a gente entrega com isso? A gente entende que a assinatura ela está virando cada vez mais commodity, né? Então a assinatura em si é uma tecnologia que ela merece ser altamente democratizada, sinceramente, até como, vamos dizer assim, a internet e outras tecnologias que hoje são quase que todo mundo conhece e usa, né? A custo zero ou sem custo, vamos dizer. Então a gente acredita muito nesse movimento. E claro, o que a gente disponibiliza é uma solução onde você consegue ter a assinatura pura e simples. Ou seja, você não vai ter armazenagem, você não vai ter um controle do processo de assinatura, não vai ter automação de documento, não vai ter gestão, mas você quer assinar um documento ou um contrato, você vai ter essa assinatura com a qualidade da Contractor por trás, né, e vai funcionar e vai resolver um grande problema para você, ainda mais hoje. Né? Então esse é um projeto que é um projeto nosso que seria quase uma segunda startup, né? Então depois de 3 anos a gente lançou a assinaturagrátis.com, ela tá crescendo num ritmo alucinante, assim. Então a gente está conseguindo criar um produto muito mais low touch e muito mais fácil de utilizar, né? Que o usuário ele aprende a usar sozinho e vai se virando e já indica e isso está sendo muito bacana. Até aproveitando o gancho, a gente está para lançar, até porque é inegável, né? Todo mundo tem que se adaptar um pouco nesse cenário, né, econômico, nessa situação que a gente está passando. Então, a gente está lançando um produto intermediário a partir de junho, né, que vai ser um plano, reza a lenda, em torno de uns R$ 150 por mês, mais ou menos, valores não oficiais. E já aviso que quem ficar de olho no o Blue Jack vai disponibilizar depois um cupom aí de desconto, que quem estiver acompanhando aí, o pessoal vai divulgar e vai ganhar um desconto especial. Depois eu vou Isso aí, passar ó, para você divulgar para exclusividade. tudo. Então a gente vai ajudar a democratizar com uma solução mais profissional para quem já usou a assinatura grátis, está sentindo uma carência de um produto um pouco melhor, a gente vai lançar algo na medida, né? A gente tem que se adaptar Com e certeza. esse é o movimento, né? Não, legal. E eu acho que até indo em linha nisso, e retomando um pouco o que a gente estava conversando antes sobre o momento que a gente está Uhum. vivendo agora, uma coisa interessante da gente pensar também é que assim, a gente está vendo uma transformação digital das empresas e dos próprios escritórios de advocacia, que ela está sendo meio que uma transformação forçada. Uma Sim. preocupação até que eu tenho com isso é o quanto a falta de planejamento e a falta de preparação para essa transformação digital
vai dificultar que isso se torne uma coisa permanente, que seja sustentável lá na frente. E eu não sei o que vocês estão sentindo também de dificuldade por aquela pessoa que nunca se preparou para o digital e no momento está tendo que migrar porque é a única saída delas. Não sei como é que você enxerga isso. Beleza. Como a gente enxerga? A gente acredita muito que esse movimento ele está sendo criando motivos, né, como você falou, para as pessoas baixarem a guarda e testarem e pensarem fora da caixa e buscarem meios alternativos, né, de resolver os desafios que estão surgindo e ficaram críticos agora. Eu acho que, de fato, boa parte das empresas não está preparada, mas acredito que, vamos dizer, essa urgência, necessidade vai acabar fazendo elas aprenderem na dor, né? E vão acabar se adaptando. Então, se as empresas e os times que tiverem vontade, eles vão conseguir encontrar o caminho e saber como encaixar a tecnologia para que ela consiga passar, vamos dizer, com uma forma menos tortuosa por essa crise. A gente acredita, sim, que o legado vai ficar, no caso da tecnologia. Então, por exemplo, quantas vezes a gente vê casos em que restaurantes que nunca fizeram delivery, agora entraram no delivery e falaram, nossa, eu não sabia que era tão legal, que funcionava, que era tão fácil. E a gente está vendo a mesma coisa com clientes e usuários que estão até usando a assinatura digital pela primeira vez. Inclusive, clientes nossos que, vamos dizer, existiam 10 usuários e resolveram começar a expandir para 15, para 20 usuários. Setores novos estão começando a utilizar e não usavam antes, né? Então, eu acho que é o caso do Uber, por exemplo. Então, se a gente pensar, né, a nossa geração, a minha, a sua e provavelmente a boa parte que está aqui na live, começaram a usar por primeiro o Uber, e se a gente pensar quando, talvez pais ou avós, né, eles demoraram muito mais tempo para testar e conhecer esse tipo de aplicativo, né, esse novo modelo. Eles tinham receios, né? Mas eu garanto uma coisa, é o tipo de solução que quando você usa a primeira vez, você nunca mais esquece, você não consegue mais voltar no modelo anterior. Então, eu conheço muita gente que a primeira vez que usou Uber falou, eu nunca mais consigo chamar um táxi pelo telefone. Não existe mais esse mundo, queimou a ponte. E a assinatura digital tem esse poder, assim como outras tecnologias. Então, a gente acredita sim que vai ter um legado que vai ficar, né? A dica que eu daria para quem trabalha em empresas, né, ou times que vão ter que passar por inovação forçada, eu acho que é muito mais assim, tentar se preparar com um mindset de que vai ter erros, né, aquela questão de erro rápido, né, execução ágil, saber que vai ter alguns erros e acertos no caminho, mas que basicamente é flexibilidade, né, flexibilidade e persistência, errar várias vezes até achar o caminho e ser ágil, acho que esse seria o caminho. Não, perfeito. Eu acho que outro exemplo legal também é pensar nas compras online, né? Até muito pouco tempo atrás, as pessoas tinham medo de botar o número do cartão de crédito na internet, né? Tinha gente que tinha 2 cartões de crédito, um com limite baixo, porque achava que o simples fato de digitar ali o número do cartão de crédito já iam clonar. Não que muita gente não tenha tido problema desse sentido, sim, mas hoje em dia já se tornou uma coisa meio natural e tá todo mundo usando. Nesse momento, ninguém parou para pensar, meu Deus, será que é uma forma segura ou não? Assim, é o que tem, é uma nova tecnologia e resta a nós nos acostumarmos às mudanças. Eu acho que nesse ponto o advogado vai ter um papel muito importante no momento em que a gente restabelecer, talvez flexibilizar o momento, né? A gente já tem bastante gente falando de um novo normal, a gente não vai voltar ao que a gente era antes, mas quando a gente começar a flexibilizar isso, é muito importante que o advogado também não contribua para desconstruir tudo que a gente evoluiu nesse momento. Então, a partir do momento em que eu agora liberei as pessoas para voltarem a conviver aí em sociedade normalmente, o advogado falar, não, agora volta a assinar todos os documentos, não vamos aceitar mais nada digitalizado. Isso é dar passo atrás e a gente não pode admitir alguma coisa desse tempo. Então, tem que ficar no nosso radar, a gente tem que estar esperto quanto a isso. Perfeito. Bruno, não sei se quer complementar alguma coisa sobre isso. Eu até acredito assim que a gente teve muitas mudanças legais aí nos últimos 2 meses, né? Então, teve legislação que está viabilizando emitir o certificado digital, o primário, né? O primeiro que você tira na vida pela internet, de forma remota, que é fantástico. A gente falou sobre isso numa live com o Marcelo Bus, do ITI. Teve também medida provisória
se não me engano, que permite agora equipara, né, 100% documentos que são digitalizados e são assinados digitalmente depois, lacrados, vamos dizer, tem equivalência 100% igual a um documento físico, permitindo que você elimine o documento físico depois. Tem a questão das assembleias de SA e sociedade anônima limitada, que você pode fazer agora de forma digital, né, tanto a assembleia quanto assinar os documentos de forma digital. Isso aí você vai abrindo uma série de leques, né? Então, ainda mais se a gente está falando em advogados empresariais que estão dentro do departamento jurídico de empresa, ou escritórios que dão suporte às empresas, eles têm que ser viabilizadores, facilitadores de negócios, né? Permitindo que seu cliente sobreviva, que ele escale, que ele crie novos canais de receita e não alguém que vai ficar barrando, né? Barrar o negócio, né? Sempre lembrando aquele case do Uber também, novamente, que eu penso muito como é que é a cabeça do jurídico do Uber, né? Quando veio essa ideia de expandir mundialmente, cada país com uma legislação diferente, estados com legislações diferentes, eles compraram a briga e conseguiram, de fato, mudar, né? Então, eu acho que o advogado é hora deles pensar ainda mais, de forma mais flexível e lado a lado com o cliente, entendendo quem que é o usuário dele, né? E até aplicando o design thinking muitas vezes, né? Se você pensar em jornada do usuário, até para o advogado que está fechando com um cliente hoje, será que teu cliente gosta de imprimir uma procuração e um contrato de honorários, assinar e tirar uma foto, né? Fica a reflexão. Ele tem impressora em casa, né? Começa por aí, né? Exatamente. Não, muito bacana. Eu acho que antes da gente avançar, eu vi que algumas pessoas fizeram algumas perguntas ali com relação à assinatura eCPF, eCNPJ da Receita Federal, alguma coisa assim. A gente conversou um pouquinho ali mais cedo, mas, bom, deixa eu tentar dar um início dessa resposta, depois você complementa, Bruno. A gente falou ali um pouco mais cedo, você comentou sobre os tipos diferentes de negócios jurídicos e as situações diferentes onde vai ser mais indicado uma assinatura com eCPF, com token, com certificado digital, ou uma assinatura eletrônica através do sistema da assinatura grátis, alguma coisa assim. Então, eu sei que pelo menos para a Receita Federal, ela ainda tem uma normativa que ela exige assinaturas com reconhecimento da ICP, que demandariam o certificado digital com token. Os advogados acabam estando mais acostumados com isso, contador também, porque a gente já tem na própria carteirinha, né, o chip ali com o certificado digital. Mas assim, a assinatura eletrônica ela acaba fornecendo uma outra opção, porque acaba sendo inviável a gente exigir certificado digital de qualquer pessoa para assinar qualquer documento. Lógico que seria o ideal que a gente tivesse uma carteira de identidade que já viesse com um chip e esse chip já tivesse ali um token de todos os CPFs do Brasil. Mas, assim, infelizmente a gente não tem isso. Não é factível. Então, é uma forma da gente começar a trazer isso e trazendo outros cuidados, como as formas de você comprovar que aquele IP pertence àquela pessoa, aquele e-mail pertence àquela pessoa, que são diversas maneiras de você demonstrar que foi ela que assinou o documento, que basicamente é para isso que serve a assinatura, né? Então, você conseguir mostrar por outras formas que aquela pessoa assinou aquele documento, você atinge a finalidade última, né, disso. Perfeito. Eu diria assim que até para complementar na tua linha, eu diria que a assinatura eletrônica ou digital, enfim, ela tem acho que 3 fatores principais ali, né? O primeiro entra assim na parte de identificação da autoria, o segundo entraria na questão de uma prova da manifestação de vontade, que é assinar um contrato. Em tese, quando você vai numa lanchonete e compra uma Coca-Cola, você está fazendo, vamos falar assim, um contrato de compra e venda. Você como a relação de consumo não tem um contrato, é tácito e tudo mais. Mas existe ali uma declaração de vontade. No termos de uso, um aceite é uma declaração de vontade, né? O contrato ali seria quando as condições e regras são mais complexas, né? Então, basicamente isso. Então, a comprovação de autoria, prova de manifestação de vontade e um mecanismo de garantir a integridade desse documento que tem essas regras, o combinado, né? Então, esses 3 fatores. De modo geral, eu diria que a assinatura eletrônica ela tem muito mais aplicação no direito privado, relações privadas, ou B2B via empresas, ou até consumeristas, né? E a parte do certificado digital, no mundo ideal, como você comentou mesmo,
todo mundo tivesse um certificado digital, né, o CPF já integrado, né, quando você tira o teu primeiro documento, beleza, todo mundo usa esse certificado. Não é o caso, né? Muito pouca gente ainda tem. Então, é claro, o governo, como se dá o luxo, ele exige esse tipo de solução e dá dois caminhos para você, né? Então, em alguns casos, ou você faz o caminho presencial, vai no cartório, reconhece firma, formulário, ou se você tem o certificado digital, você acessa direto. Então, ele oferece essa comodidade para quem já quiser aderir a esse novo formato, né? Não, maravilha. Mas, E eu acho que bem em linha até o que o Júlio acabou de comentar aqui, ele falando uhum, que ele usa cadastro que o cliente preenche o e-mail e daí depois ele assina. Trabalhar com a ideia de conjunto de provas. E eu acho que basicamente é isso, né? A gente exato, ter uma ferramenta, e quando a gente constrói uma ferramenta mais robusta para garantir essa autenticidade, a gente está trabalhando com um conjunto probatório mais forte. Então, tudo se perfeito. resume a isso. Se eu tiver uma filmagem da pessoa assinando o contrato, ela vai valer talvez muito mais do que uma autenticação em cartório, que às vezes pode ser ter algum tipo de fraude, alguma coisa nesse sentido. Exato, exatamente. A gente até tá prevendo aí para ainda esse ano oferecer para alguns clientes, não sei se está contrato da assinatura grátis, a gente está definindo, mas que vai oferecer alguns meios intermediários de validação de identidade, né? De confirmação de identidade da pessoa. Ou seja, isso quer dizer que a forma que a gente utiliza na assinatura grátis, que é uma das mais fáceis que existem para assinar, ela vai perder o sentido? Com certeza não. Eu posso garantir para você, até pelos testes e pesquisas que a gente fez, que a maioria das pessoas vai estar ainda bem atendida com essa forma mais simples de assinatura. Mas conforme você vai subindo o valor do documento, né, o valor da transação, o risco envolvido, né, o receio das partes, elas vão querer estar acessando mecanismos de confirmação via selfie, né, ID check e até exigir o certificado digital. Então a nossa ideia é oferecer toda essa prateleira e você, como usuário, vai escolher quanto você confia na outra pessoa ali do lado, né? E conforme o negócio que você está realizando, o que você precisa. Não, maravilha. Bruno, avançando um pouco na nossa conversa aqui, você comentou que vocês começaram vendendo bastante para os advogados e acabaram hoje já se tornando as empresas como clientes de vocês, né? Então, vendendo Uhum. direto para o negócio, às vezes sem necessariamente tratar com o departamento jurídico. O Perfeito. que a gente vê muitas vezes é que alguns departamentos jurídicos, quando eles estão participando disso, eles são muito mais avessos a riscos do que as áreas de negócio. Isso é uma coisa quase que natural. E a área de Sim. negócio muitas vezes força a adoção dessas novas tecnologias e o departamento jurídico fica segurando enquanto pode. Você, pela experiência que vocês já tiveram tratando com o departamento jurídico de empresa, o que você acha que o advogado de empresa ele deveria fazer para desenvolver essa habilidade? Você acha que falta um pouco de conhecimento técnico? É uma coisa mais cultural? É um soft skill que ele tem que desenvolver de uma outra maneira? O que você acha que ainda cria essa resistência? Ou é a necessidade de controlar tudo, que passe tudo pelo departamento jurídico? Eu digo pela minha experiência trabalhando em Uhum. departamento jurídico de empresa, que muitas vezes a decisão é tomada em cima disso, do medo de você perder o controle sobre aquilo. Sendo que aquilo ali vai te possibilitar focar em outras coisas muito mais importantes do que ficar guardando documento e sendo o guardião de todos os contratos da empresa. O que vocês sentem assim como que falta para esse advogado de departamento jurídico de empresa? Perfeito. Acho que você trouxe vários pontos interessantes. Esse último que você comentou talvez esteja ligado com automação e otimização de tarefas repetitivas ou de processos. Então, exatamente esse deve ser o racional, né? Saber que tarefas que são altamente repetitivas ou altamente manuais, sem muita questão intelectual envolvida, isso vai ser automatizado, seja sem falar nem em inteligência artificial, vamos falar de questões mais básicas, né? Tem a questão de RPA agora, que a automação de processos está crescendo muito esse tipo de solução, que basicamente é automatizar tarefas repetitivas humanas. Então, não tem como a gente fingir que isso não existe e tentar barrar, né? Aceite e entenda como se encaixar, como você falou. O que eu posso ganhar de tempo em questões que não precisaria eu estar fazendo para assumir questões mais estratégicas? Primeira coisa, né? Outro ponto, eu acho que em soft skill falta, assim, a parte de flexibilidade cognitiva, em geral, para alguns, claro, não todos, eu acho que, como eu falei, o perfil está mudando,
mas para essas pessoas, às vezes, que são muito resistentes à tecnologia ou a mudanças, seria, sim, flexibilidade cognitiva para abrir isso. A questão de cursos, falar de literatura estrangeira, às vezes, que já trata desse futurismo, né? Agora já não está mais tão futurista, mas falar aí do Tomorrow's Lawyer, do Susskind, já é um livro que há 4 anos já pregava como as coisas estão acontecendo agora, vamos falar. Eu vejo também que entender que, principalmente se o advogado é dentro do departamento, ele é uma peça que tem certas metas atreladas ao objetivo principal da empresa, que é crescer receita, que é, muitas vezes, melhorar os resultados, enfim, gerar... Para mim, o advogado tem que estar focado em ajudar a empresa a gerar negócios, né? Então, essa questão de evitar uma ação judicial, ela tem que ser muito mais pensada em administração de risco. O risco vai continuar existindo, né? Só que se o teu concorrente está tomando mais risco que você e sem ter vamos dizer assim, está sabendo administrar os riscos melhor do que você e inovando, ele está na frente, né? Então, o advogado que vai barrando, que vai só congelando certas inovações, ele está amarrando, ele está sendo um peso para a empresa que ele trabalha, né? Não, perfeito. Então, eu vejo um pouco desses dilemas. Eu acho que é uma coisa até que a gente sempre no Bluejack, a gente leva como uma das bandeiras que a gente levanta, principalmente olhando para o departamento jurídico da empresa, um dos grandes objetivos do departamento jurídico e dessa transformação que os departamentos jurídicos estão passando, é que o negócio olhe para o departamento jurídico como uma área de negócio e não como uma área suporte. Porque enquanto o advogado é visto como uma área suporte, tudo que ele gera ali de despesa, ou ele acaba se resumindo a um centro de custo. Ele é uma área que ela barra, que as pessoas tentam fugir do jurídico para conseguir viabilizar alguma coisa. Então, a partir do momento em que o advogado compra essa ideia de usar a tecnologia e isso daí não vem como uma demanda do negócio para que o departamento jurídico inove e se reinvente, a partir do momento em que ele se torna protagonista dessa inovação, aí sim ele começa a ver o resultado mais concreto disso no dia a dia dele. Uma coisa que eu recomendaria também, em linha com isso que você falou, é que o advogado olhe um pouco para fora do mundo jurídico. A gente está muito acostumado a se fechar muito no jurídico, trazer para a nossa área de segurança, e isso acaba afastando a gente da empresa, acaba afastando a gente de outras áreas do negócio. Então, quando a gente está falando de tecnologia, vamos ler tecnologia, vamos ver o que estão falando do mercado de tecnologia de uma forma mais ampla, vamos entender o que funciona, vai entender o que é uma assinatura digital, como que funciona uma criptografia, como que funciona verificação em 2 fatores, para trazer coisas para o departamento jurídico. Eu acho que isso vai um pouco do pensamento criativo do advogado, de você associar áreas que parecem distantes e conseguir construir uma ponte entre elas. Então, acho que até assim, você falando disso, a própria faculdade de Direito, e eu posso falar também com você que a gente passou por isso, né? Então vamos dizer, a gente é formado para ser um pouco mais engessado, né? Seguir o processo, né? O processo, seja civil, penal, vamos dizer, seguir algo já engessado. A gente é moldado para ser um pouco mais, seguir esses princípios e não inovar, vamos dizer, de certa forma, né? Então, eu acho que o desafio de fato é oxigenar a cabeça jurídica, né? E como você falou, acho que você acertou na mosca, até eu ia comentar isso, só que entrei em outros assuntos. Uma das grandes dicas, assim, vamos falar, seria beber na fonte de outras áreas, né? Então, nessas horas, quanto mais você fugir do jurídico, eu acho que é até melhor, né? Ousando arriscar falar isso. Ou seja, falando experiência pessoal, né? Minha primeira pós-graduação foi em Direito Empresarial, na FGV, e já teve várias matérias diferentes que me abriram a cabeça. A segunda pós que eu fiz foi em Gestão em TI no Cefet, na UTFPR. E na época, muitos, nossa, que você... Cara, vai largar o direito, você tá doido, né? E na verdade eu não me arrependo nem um pouco. E eu acho que é muito fantástico quem vai lá e estuda economia, estuda design, isso vai ser altamente enriquecedor, né? E você lidar com outros times, né? Então, aí que eu acho que se encontra o grande diferencial que você vai construir. Tecnologia nem se fala.
da mesma forma, né? Então, por exemplo, hoje não programo, mas eu acho que eu já pesquisei, já estudei muito. Então, eu acho que no mínimo você tem que ter um conhecimento básico, algumas coisas, para desmistificar e tirar esses tabus, né? Para não ser pego de surpresa quando a inovação passar por cima. Não, perfeito. Quando a gente fala ainda mais na área de contratos, né, de smart contracts, a gente está falando de programação. E isso daqui, mais cedo ou mais tarde, vai ser a realidade dos advogados. A gente vai se deparar com demandas dessas dos clientes. Não digo que vai chegar cedo para o escritório uma demanda de elaborar um smart contract, até porque seria meio complicado de pensar nisso já. Mas, assim, são coisas que vão acontecer e a gente vai ter que estar por dentro dessas novas maneiras de pensar, dessa tecnologia. E é aquela coisa, o advogado, cada vez mais, ele tem que construir e se cercar de informação que permita esse raciocínio não linear. O raciocínio linear, que é aquela coisa que você pode automatizar, ele vai ser automatizado. E quando a gente fala das pessoas que têm medo do robô que vai substituir o advogado, é porque ela ainda está pensando naquela forma linear de pensar. Ela não está indo além, ela não está fazendo conexões que não são óbvias, que não são evidentes, e muito porque ela acaba se fechando sempre no mesmo mundinho, sempre na mesma forma de pensar. Verdade. E até um ponto que você comentou, ao mesmo tempo que tem gente que está, vamos dizer assim, adormecida, né? Sobre essa necessidade de você estar se oxigenando e buscando conhecimentos em outras fontes, né? Vamos dizer. Também existe, talvez numa fase inicial, né? Quando você se toca e começa a se desesperar, e daí você sai querendo contratar, vamos dizer, preciso do... Isso aconteceu, a gente viu muito nas primeiras 2 feiras, eu acho. Os primeiros 2 anos que a gente fez a Lautec Conference e a Fenalol, quando estava começando a crescer bastante nesse negócio das Lautecs e tudo mais lá em São Paulo, a gente via que muito advogado, enfim, e acontece, né? Saía do stand lá do auditório, depois de uma palestra, saía meio assustado, o pessoal saía querendo, preciso comprar inteligência artificial, preciso de blockchain, preciso, meio desesperado. E de novo, daí já acaba exagerando por um lado, né? A tecnologia não resolve nada, né? Necessariamente. Você precisa entender o que é o teu problema, entender o que você precisa resolver e depois achar as ferramentas que vão resolver aquilo, né? A gente já, no passado, estudou a questão de blockchain, a gente já implementou algumas coisas, hoje a gente está acompanhando esse movimento para saber a hora de entrar de cabeça. Porque a gente viu que tinha desafios mais básicos no mercado que não estavam sendo atendidos. Então, não adianta queimar a largada, vamos dizer. Né? Então, a tecnologia... Não adianta gastar uma grana, às vezes, num produto, uma tecnologia super robusta e avançada, que é algo para o futuro, vamos dizer. Né? Então, o que realmente está pegando, está atrapalhando a operação da sua empresa, do seu usuário, do seu cliente. Né? Esse deve ser o foco. A tecnologia acaba, às vezes, virando um marketing, né? E isso, no fim, não paga a conta. Não, legal. E eu acho que é enxergar isso como uma questão cultural mesmo. Até vi que uma pessoa comentou ali que às vezes o departamento jurídico ele até quer inovar, mas a diretoria mais tradicional ela não tem isso. Tem que ser enxergado como uma evolução cultural, como uma mudança que ela não acontece da noite para o dia, mas assim, quanto mais seguro você vai ficando com relação a isso e vai transmitindo essa confiança para os outros, mais fácil de você emplacar essa nova cultura, né? Bruno, para a gente fechar aqui, e eu acho que também dá um recado para as startups, né, já que a gente no Bluejay também olha para esse mercado de Lautecs, de Legaltecs, e pensando em fomentar isso, vocês, legal, como uma Lautec que já passou por diversas fases, já está num outro nível, já teve rodadas de investimento, já está aí vendendo o produto de vocês para o mercado, validado, já criando novos produtos, o que você deixaria assim, de uma dica ou de um incentivo para as startups, assim, principalmente aquelas que estão começando, que estão buscando o primeiro investimento ou que ainda estão em fase de validação do seu produto? O que você podia aí dar de dica para o pessoal? Legal. Bom, eu diria assim que a primeira coisa é ter uma certeza do fundo da alma que você realmente isso que você quer fazer, que você tem noção do que está por vir, né? Então, de fato, isso tem que ser algo que você sinta que é uma missão de vida. Não que seja um projeto que você talvez nunca venda a empresa, ou vai ficar ligado com essa empresa ou esse projeto durante 10, 20, 30 anos. Não necessariamente. Mas enquanto você tiver
empurrando esse projeto, você vai ter que estar 100% all-in, né? Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria use todos os recursos que você tiver disponíveis no teu alcance para impulsionar esse projeto e tirar ele do chão no começo. Ou seja, se você já é um cara que tem facilidade com tecnologia e programa lá o protótipo. Se você é bom em design, monta um mockup. Se você é um marqueteiro, faz toda a arte e a propaganda. Se você é bom em administração, enfim, faz uma planilha, né? O que você não pode cair é na cilada. Se tem dinheiro, contrate alguém, bota a grana e junta o time, enfim. O que você não pode cair é num buraco do tipo, não tenho grana, não sei programar e só tenho a ideia. Isso aí você não tem nada, então tá errado, você não vai ser do lugar nunca. Né? Então você não tem desculpa para ficar no sofá, enquanto você pode sim estar fazendo alguma coisa. Com certeza você pode estar fazendo alguma coisa. Inclusive acompanhando o Blue Jack e pedindo mentoria para eles, tomar um puxão de orelha e tirar os projetos do papel. Né? Não, E por fim, para não me estender, eu diria assim, eu acho que a Lautech, Legaltech ainda é um nicho que, diria até que existe certo preconceito, ele é um nicho muito novo, né? A fintech seria, vamos dizer, a menina dos olhos dos investidores, ainda é talvez hoje. E Lautech e Legaltech é algo um pouco... ela chega a ser tão disruptivo o conceito de mexer numa área assim que ainda ela foi muito tempo imaculada na área jurídica, né? Então, talvez muito investidor tenha receio de saber quando que é o timing desse movimento. Será que essas opções na área jurídica elas vão conseguir ficar em pé? Então é um desafio a mais. Vocês estão quebrando gelo literalmente, né? Podem arranjar briga com a OAB na parte regulatória, né? A OAB que se me desculpe, né? A gente não tem nenhum tipo de violação à OAB, mas eu diria para vocês que arrisquem um pouco, né? Enquanto vocês não estiverem incomodando a OAB e não estiverem enganando ou prejudicando ninguém, arrisquem um pouco. Se tiver algum problema, vocês dão um passo para trás, mas não deixem de tentar algo por receio. Acho que inovação a gente tem que tomar risco também, né? Então, e também não se apeguem a um chapéu, né? Não é porque vocês fizeram direito. Hoje eu trabalho mais com marketing comercial e outras atribuições do que juridicamente, que o direito propriamente dito, né? Então, não se apeguem também aos chapéus, né? Vamos dizer, você é Lautech, mas a gente também é chamado de ferramenta de gestão, né? Ferramenta de performance. Então, não tem empreendimento também. Não fiquem apegados ao título do Lautech. Conforme o cenário, vocês podem estar transitando em várias áreas, né? Você pode ser cross-vertical, alguns dizem, né? Então, a gente atua em vários segmentos. Conforme o chapéu, a gente pode ser Lautech, né? Então, acho que seriam algumas das dicas que eu gostaria de ouvir quando eu estava iniciando. Mas, e o caminho é esse. Vai ter muito desafio, muito problema que vocês vão enfrentar. Isso não é um sinal para desistir. É só uma característica de empreender. É normal. show de bola, Bruno. Eu acho que fica aí o teu recado aí daquele skin in the game, né? Você colocar Exatamente. tudo que você tem para fazer aquele negócio acontecer. Quando a gente está pensando em inovar, se você está inovando numa área que você não está tendo nenhuma dificuldade, que você não tem nenhuma falta de regulação ou algo que esteja barrando a tua ideia, você não está inovando. Então, isso é natural do negócio. E quando a gente fala de startup, a startup ela é construída para resolver uma dor. Quando a gente está pensando no mercado jurídico, cara, qualquer pessoa que lida com o mercado jurídico vê quantas dores a gente tem no nosso dia a dia. E se você não enxerga essas dores, pode perguntar para qualquer pessoa de fora do mercado jurídico que já teve alguma experiência com um advogado, com o mercado jurídico, que ela vai te dizer quais são essas dores. Sim. Então, acho que até complementando aí o que você disse, uma coisa que a gente tenta levar bastante pro pessoal que está querendo empreender nessa área de Lawtechs e Legaltechs é pensar nisso. Inovar na simplicidade. Você não precisa criar uma solução mirabolante que vai resolver todos os problemas de uma vez. Você pode atacar pequenos problemas e começar a testar teu produto, evoluir aos poucos, não olhar para aquele óbvio que a gente está sempre vendo as pessoas falando, não, você só vai poder criar ferramenta de gestão de contratos, de jurimetria e, sabe, coisas nesse sentido, gestão processual. Vamos além, vamos ouvir, vamos conversar. E eu acho que até aqui já deixo o meu convite para quem estiver ouvindo aí queira
trocar uma ideia com o BlueJack, uma das nossas intenções em criar esse ambiente de troca, né, de conexão ali do Hub, é possibilitar que a gente esteja próximo do cliente e ouvir do cliente o que ele quer. Eu acho que muitas vezes é isso que acaba faltando, em que as pessoas perdem muito tempo construindo elefantes e que, no fim das contas, não são as coisas que o cliente quer, né? A resposta disso aí tá basicamente isso, em jornada de usuário, em design thinking, eu vi a parte de customer development, né, desenvolvimento de um projeto, uma solução vindo do cliente, né, basicamente, né, mas é exatamente isso que você falou. Maravilha. E ó, para quem não conhece essa ideia de jornada do usuário, design thinking, até quem conhece só o legal design, mas não sabe de onde vem o legal design, já fica aí a provocação aí para um pontapé inicial para começar a estudar, para se engajar com esse novo mercado, que eu acho que tem tudo para crescer e a gente está aqui para fazer o possível para que cada vez mais isso vá evoluindo. Bruno, brigadão, cara, pela participação aí, pelo tempo. Obrigado pelo convite. De conversar aqui com a gente. E é isso aí, queria deixar para todo mundo o convite para entrar nas redes sociais da Contractor, conhecer um pouco mais da ferramenta, ver a assinatura grátis, é assinaturagratis.com. Isso, usar e testar, né? Entra lá e já testa. Bem explicadinho como que funciona. E é isso aí, pessoal. Ficamos à disposição. Quem quiser mandar mensagem aqui para a gente está sempre em contato com o pessoal da Contractor também. Podemos aproximar, caso vocês queiram conhecer um pouco mais as ferramentas deles. E é isso aí. Valeu, Bruno. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até.